Olá, na aula de hoje vamos desenvolver um projeto em perspectiva isométrica. Vamos aproveitar também para utilizar os recursos de template. Vou ensinar para vocês como fazer aqui uma construção de um template com um estilo de texto personalizado, com estilo de dimensões personalizadas, com estilos aqui na nossa configurações de layer também personalizadas, e até chegar aqui no nosso menu do AutoCAD e abrir a possibilidade de salvar o nosso template, ok? O desenho da aula de hoje é bem simples. Desenho em perspectiva isométrica. Vamos aproveitar, vamos cotar esse desenho, vamos construir as nossas layers, utilizar os recursos de elipse, utilizar os recursos de cota e depois de alinhamento da cota com o comando de medite. E tudo isso vamos somar também com a possibilidade de cotar elementos em diâmetro e em raio, ok? Boa aula, pessoal, e vamos aproveitar ao máximo os conhecimentos repassados nesta videoaula. Em primeiro lugar, vamos construir o nosso template. Vou criar aqui uma nova aba aqui do AutoCAD, vou abrir ela. Quando vocês clicam aqui, uma aba está apta a ser configurada. Vou selecionar o CAD ISO, que são as configurações do sistema métrico, já são carregadas automaticamente, que são standard no AutoCAD. Vou dar aqui um F7 para tirar a configuração das grades do AutoCAD. Vou configurar primeiro as layers. Propriedades e layer, cliquem aqui, aguardem ela carregar as propriedades da layer. Para criar uma nova layer, clique aqui. Para criar mais uma nova, também clique aqui. E assim sucessivamente, dependendo da sua necessidade. Para alterar o nome, dê dois cliques aqui para renomear. Seleciona Layer Contorno. A segunda layer vai ser a layer de cotas. E se você precisasse de mais layers, você iria criar e determinar os seus respectivos nomes. Se quiser excluir as layers, clique sobre a layer, clique aqui nesse x que ele vai deletar, clique na próxima e delete. Nesse desenho utilizaremos duas layers, a layer contorno e a layer cotas. A layer contorno será branca realmente, mantém essa cor. A linha é contínua, porém tem a opção aqui de alterar a espessura da linha. Clicou, alterei para 0,3 a espessura. Na layer cotas, eu quero que essa cota fique uma coloração vermelha. Deixo ali vermelha. A linha de cota é contínua, porém eu quero que ela fique uma espessura menor. Vou deixar com a espessura de 0,13. E a minha configuração de layer já está construída. Vou fechar as minhas layers. Quando eu conferir aqui, já tenho a layer contorno e a layer cota. A contorno continuando branca e a cota com a cor vermelha. Vou selecionar agora meu estilo de texto. Dou um clique aqui. Vou criar um novo estilo com o meu nome, digito o seu nome, ok. Posso fazer o que com ele? Alterar o estilo de texto. Vou deixar aqui um estilo aqui com a letra calibre aqui no Bruno aí. Vou aplicar isso e agora eu vou deixar essa configuração de texto, esse estilo corrente. Então, quando eu deixo corrente, eu fecho, aparece aqui Bruno. Toda vez que eu digitar um texto no programa, ele vai utilizar essa configuração Bruno, ou seja, a configuração com a letra calibre, uma letra com formato aqui na orientação regular. Vou fazer um estilo de cota. O estilo de cota também tenho que criar uma nova. Ele vai fazer uma cópia exatamente aqui da ISO 25, que é a norma padrão métrica, que já vem standard no AutoCAD. Eu vou digitar aqui também o meu nome, Bruno. Vou continuar. Ele vai determinar aqui com as opções para que eu possa fazer alterações. Se eu clicar aqui em OK, ele vai voltar no inicial. O Bruno foi criado, o ISO 25 já é standard. Clique sobre o Bruno. Eu não preciso criar uma nova, eu vou modificar. Aguardo, vou poder fazer as minhas modificações. O tamanho do texto eu quero um tamanho 5. Digitem aqui 5. O texto não é o standard. O standard já estava carregado. É o Bruno, ou seu nome, aquilo que você havia criado anteriormente.
você tinha criado aqui. Então seleciona o seu nome. Nos símbolos, deixar aqui, ó, 3 unidades para a seta, o comprimento da seta, e aqui nas linhas vou deixar aqui, ó, 1 milímetro, e aqui também 1 milímetro. Então a distância da linha auxiliar até ela chegar no elemento a ser cotado, 1 milímetro, e a distância da linha auxiliar a partir do toque da seta nela vai ter 1 milímetro de comprimento aqui nessa sobra. Vamos conferir aqui. Conferimos, alteramos o texto, tamanho 5, alteramos aqui. Opa, a seta tamanho 3. A seta tamanho 3 e linhas com aqui, o comprimento aqui extra a partir da seta de 1 e a distância aqui do elemento a ser cotado também de 1. Então, ok, tem que fazer que isso fique corrente. Para substituir o ISO 25, deixo o Bruno corrente e posso fechar. Fechei a Bruno, um estilo de texto novo, um estilo aqui de dimensões novas. Tenho as minhas layers construídas. E vou fazer o que? Somente salvar esse template. Dou um clique aqui no menu do AutoCAD, aproximo o cursor, ele vai abrir essas opções. Drawing Template. Aqui eu posso salvar o meu template que eu criei. Dou um clique e aqui eu vou renomeá-lo. Vou digitar aqui Bruno 3. Então, Bruno Template 3. Então, salvei. Vai aparecer uma mensagem do AutoCAD. O sistema métrico que eu estou utilizando pode salvar com essa mensagem mesmo. Não precisa digitar nada aqui, esse padrão já é suficiente. Não, ok. Agora eu tenho um template salvo. Quando eu for carregar um novo, ó, eu posso fechar isso aqui, já está salvo. Quando eu carregar um novo aqui, ó, tem a opção de procurar o template do Bruno. No caso aqui, ó, Bruno 3, ou o seu nome tem que estar nessa lista, Bruno 3, Open. Quando eu carregar aqui, eu já tenho o sistema de cotas, tenho aqui com aquilo que eu tinha configurado, branco e vermelha, né? Tenho aqui o meu texto configurado, tenho aqui também o meu sistema de dimensionamento, também configurado. Vou desenhar agora. Para desenhar isométrico, você vai ter que clicar com o botão direito aqui sobre o Snap, clica com o botão direito, depois clica em Settings, vai na última aba aqui, Snap and Grid, desabilite, clica aqui, ó, em Isometry Snap e depois em Polar e OK. O cursor ele já ficou de uma configuração diferente. Quando você clicar em linhas e digitar F8 aqui para que você fique só no comando ortogonal, perceba que você já está desenhando numa inclinação. Para mudar de direção é sempre o F5, vai possibilitar que você mude de direção no seu desenho. A orientação das linhas. Vamos construir essas linhas de contorno, depois trabalhar com elipse e depois fazer as nossas cotas. Selecione aqui a sua layer contorno, depois selecionem aí o comando line. A primeira linha, essa linha de 15, depois a linha de 10. Digito aqui 15. A linha ficou bem pequenininha, vou clicar aqui em top para ele aumentar esse sistema para mim, depois eu diminuo aqui. Digitem aí agora o valor de 10. O valor de 30 e tom ESC. Seleciono a linha, o comando line, vou clicar aqui, quero fazer na vertical. Nesse momento tem que teclar F5 para que eu possa mudar de posição, senão ele fica na posição diferente, ó. Então preciso na vertical, dou um F5, ele vai para vertical, digito o valor de 20. Que é a altura, o valor agora tem que determinar aqui, ó, e para a esquerda, F5, valor de 15. Posso fechar esse sistema depois. Então seleciono aqui, ó, comando line, F5 mudar de direção, valor de 20. Depois o valor aqui tem que dar um F5, valor de 15. E posso fechar aqui clicando na precisão. Dou um ESC, selecionei o comando line, clico na precisão, desloco, tenho que mudar, F5, digito o valor de 10 de profundidade, movimento para a direita, valor de 30, movimento nessa direção, valor de 10, movimento na direção, valor de 15, e aqui qual o valor? O valor é 38.
dei um ESC, selecionei comando line novamente, cliquei aqui, tem que dar um F5 para mudar de posição, digito o valor de 20. Movimento, tem que digitar F5 para determinar o movimento, valor de 15. Agora eu posso fechar. Tenho uma construção diferente. Vou reduzir o tamanho dessa linha aqui, ó. Eu cliquei nela. Vou clicar aqui na precisão e vou deslocar. Vou pegar aqui a precisão da peça. Cliquei, ó. Já é nesse momento já é suficiente. Vou selecionar Vou selecionar agora uma linha do comando line para que eu possa fazer a próxima linha. Selecionei, cliquei aqui embaixo e F5 para mudar de direção. O valor aqui também é 38. Tenho feito essa linha, preciso fazer uma próxima. Então, seleciono o line novamente, clico na precisão, desloco o valor 38. Para ficar fácil a construção da minha elipse, eu tenho que construir mais uma linha aqui também para fechar nesse ponto. Ok, já temos a configuração do nosso desenho. Para que eu possa construir a elipse com facilidade, vou fazer uma linha de auxílio aqui, ó. Fiz a linha de auxílio, tenho aqui a minha linha para auxiliar na construção, comando elipse, digita lá ELL, comando elipse, dá um Enter, seleciona isocírculo aqui embaixo. Pode fazer agora o que? Clicar na precisão aqui do centro dessa linha. Se o seu círculo ficar nessa posição já correta, tudo bem. Se não ficar, tecla F5 que ele vai mudar de posição para você. E depois é só clicar aqui na precisão que faz o isocírculo na configuração que você precisa. Vamos copiar esse círculo aqui, digita copy, seria o CO, seleciona aqui copy, seleciona o elemento, dá um Enter, clica na área gráfica e dá um F5 agora para mudar de direção. Determinei a direção e a profundidade, que é o valor de 20. Pronto, fiz uma cópia com 20 unidades aqui de distância. Essa linha aqui, ó, vou fazer uma cópia dela também embaixo. Então seleciona aí o copy. Seleciono a linha, dou um Enter, clico na área gráfica, determino a direção, valor de 20 também. Pronto, já tenho essa configuração aqui. O que eu preciso fazer agora? Recortar as linhas que estão sobrando. Seleciono o comando Trim, dou um Enter para que tudo fique cortante e vou fazer os recortes nas linhas necessárias. O mesmo eu faço aqui embaixo. Vou recortar todas essas linhas que estão sobrando no meu desenho e depois eu vou dar um ESC e deletar tudo aquilo que eu usei para a construção. Aqui sobrou ainda um pedacinho, vou clicar e vou deletar. Tenho aqui uma configuração em elipse, né, do raio aqui, e tenho que ligar esse ponto aqui. Comando Align, seleciono aqui, ó, o quadrante, dou um clique e desço, seleciono o final do outro quadrante também aqui. Feito. Agora comando Trim para recortar as sobras. E isso já tem uma configuração bem parecida. Novamente comando elipse. Selecionei o comando elipse. Aproximo aqui da precisão. Consigo achar o centro porque já foi construído um círculo aqui com a elipse. Selecionei seleciono a elipse. Isocírculo. Digito o valor lá, digito o F5 para mudar de direção e o valor disso aqui é 15. Um raio de 15 para fazer um diâmetro de 30. Agora é hora de cotar. As cotas é bem simples, seleciono aqui o comando, as layers, né, layer cota no caso. Depois digita aí o valor, o comando dimension. O dimension aqui seria o alinhado, seleciona. Agora você pode clicar nessa precisão, na precisão de baixo e puxar a sua cota. Agora clica nessa precisão e nessa, faz a sua cota. Clique na próxima precisão e nessa, faz a sua cota. Executa o mesmo caminho para a próxima.
mesmo caminho para o 30, o mesmo caminho para o 38. Vou fazer o que? Vou fazer agora o verdadeiro alinhamento dessas cotas com relação à nossa perspectiva. Então seleciona o comando de medite, selecionou de medite, seleciona o oblíquo, seleciona esta cota, esta cota e esta cota. Dê um enter. Agora selecione uma direção para que tudo isso fique alinhado. Então, esta linha vai ser a minha direção. Ok? Todas as linhas ficaram na posição que eu precisava. Seleciono agora essa cota, posso movimentar e deixar ela alinhada. Posso selecionar o de medite novamente. Oblíquo. Seleciono esta cota, dou um enter. Seleciono agora a linha que vai alinhar essas cotas. Posso deixar elas agora numa condição mais precisa. Se eu quiser alterar a inclinação desse texto, posso selecionar aqui no meu texto, no meu estilo. Esse oblíquo eu posso digitar aqui o valor de 30. Vai modificar aí a configuração do texto. Então ele deixa o texto aqui numa configuração diferente de inclinação, ok? Se eu quiser retornar, posso digitar lá valor menos 30, aplicar e ver o que ele vai estar fazendo com essas linhas. Ele vai modificar aqui, no caso, a configuração dessa inclinação, ok? O que eu faço agora? Procurar fazer aqui as cotas do raio. Já está selecionada a Layer Cota, vem aqui em Dimension. Seleciono o Multi-Leader. Vou dar um clique aqui nessa precisão e vou puxar, digita aí o F8 para que você tenha liberdade para a movimentação. Digito o valor de 2.5, o valor aqui é dessas nossas letras 5, né? Nosso texto vale 5. E agora dentro do texto ele vai valer um raio aqui de 15. Então digita R maiúsculo e o 15. Ok? Você pode movimentar um pouquinho mais aqui para ficar mais certinho no desenho. Seleciona novamente o Dimension, Multi-Leader, selecione uma precisão, arrasta, digitem o texto de vocês, que o texto de vocês vai valer, nesse caso aqui, um diâmetro. Selecione aqui, ó, o símbolo, não clique, diâmetro, um diâmetro de 30. Deixa eu conferir aqui, um diâmetro realmente de 30. Vou dar um clique, vou selecionar aqui a minha dimensão e posso posicionar num lugar mais favorável ao desenho. Então, esse aqui, pessoal, o nosso desenho, o nosso estilo de dimensões. Tem essa configuração. Vou aproveitar para dar uma olhada aqui no estilo de dimensão. Vou fazer uma modificação. Tá vendo o texto aqui? Tá utilizando o Bruno realmente. Conferir aqui como que tá esse meu texto. O texto está corrente, cara. Ok. Agora eu vou fazer a impressão, pessoal. A impressão desse desenho em PDF. Vou selecionar aqui a impressora.
Vou selecionar aqui a impressora que vai ser a saída desse desenho. DWG to PDF, vai ser um desenho em PDF. O formato da folha aqui, eu tenho vários formatos, mas eu vou utilizar o que? O formato A4. E aqui vamos selecionar o que? Qual a área da nossa área gráfica vai ser plotada. Então selecione o Window. Então selecione o seu desenho, ó, dá um clique, abre e outro clique. Centralize o seu desenho. O Fit to Paper já distribui o desenho na área gráfica, e aqui você pode selecionar se será um retrato ou se vai ser uma paisagem. Olha a diferença. Então já fica uma configuração melhor no seu papel. E no preview você pode observar como vai ficar a sua impressão. Dá um clique aqui no preview. É isso que você realmente precisa. Você dá um ESC. Ele vai retornar onde ele estava sendo configurado. Você dá um OK. Vou salvar na minha área de trabalho. Então, Drawing, vou colocar aqui, determinar um nome para ela, um nome Perspectiva. Perspectiva 1, vou dar um nome para ela e vou salvar. Aguardo e boto aqui o Adobe já vai abrir para mim a minha impressão. Posso apagar as layers para conferir se está tudo correto. Eu apago contorno. Posso apagar as cotas também e retornar, ou deixar as duas aqui ativadas, ou dar um Ctrl L para ficar em tela inteira. Tirar essa mensagem, dar um Ctrl L para ficar isso em tela inteira, fica mais fácil a visualização. E vou voltar no AutoCAD aqui para finalizar o nosso exemplo de hoje. Bom pessoal, é isso que eu precisava passar para vocês. Temos aqui uma perspectiva isométrica, foi cotado, foi alinhado as cotas. Executei aqui o comando da elipse na perspectiva, fiz a ligação das linhas e depois consegui cotar o elemento e fiz uma plotagem. Anteriormente a isso, eu configurei o template para vocês. Fiz aqui uma configuração de layers, nas propriedades da layers, uma layer para contorno e outra para cotas. Configurei o meu texto, configurei as minhas invenções. Vim aqui no menu do AutoCAD, selecionei o Drawing Template, salvei o template e concluímos esse desenho. Estarei passando mais videoaulas com mais exemplos para vocês. Espero que tenham gostado. Eu aguardo sugestões, eu aguardo também aí que vocês possam estar comunicando comigo aí a visão de vocês com relação aos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.